feliz, hoje recebendo a doutora Emília, e vamos abordar assunto relacionado à educação, segurança e também sobre direitos, né? E hoje nós não vamos usar as luvas em consideração, em homenagem às mulheres, hoje nós não vamos usar as luvas. Doutora Emília, seja bem-vindo, é um prazer, tá? Eu queria que você contasse um pouco da sua história para os nossos ouvintes. Muito obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado. De antemão, gostaria de avisar que nós dois não estamos com Covid-19, tá? Por isso nós estamos sem máscara e um pouquinho mais perto, mas meu nome é Emília Santos, eu sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e pós-graduada em Direito Previdenciário. Eu estou aqui na cidade já fazem 8 anos, né? Meus filhos, eu tenho uma menina de 9 anos e um menino de 7 anos, né? O de 7 nasceu aqui e a de 9 veio já de São Paulo, né? E, assim, a cidade em si é muito boa, né, para se viver. Para quem veio de São Paulo, sente uma diferença muito grande, né, em relação a tudo, né? Saúde, educação, lazer, segurança. Mas com certeza tem muitas coisas que podem melhorar, né? Com toda a verba que a gente recebe, eu acho que a cidade tem condições de melhorar e muito. Indaiatuba hoje, doutora, tem um orçamento de 1 bilhão e 250 milhões. É um orçamento bastante grande, Indaiatuba cresceu muito. Hoje nós temos aí uma população de 260 mil habitantes. No seu ponto de vista, Indaiatuba cresceu de forma sustentável, como você vê? Olha, ela cresceu muito rápido, como eu te falei, quando eu cheguei aqui há 8 anos, não tinha, né, essa região aqui, né, Sabiás, não tinha Colibris, não tinha o Campo Bonito, né, tudo é muito recente e cresceu assim muito rápido em 8 anos que eu estou aqui, né. E assim, muitas pessoas, parece que não, todo mundo fala, Indaiatuba é uma cidade maravilhosa, só que o custo de vida aqui é muito alto. Então, uma pessoa que vem como eu de São Paulo, se eu não tiver um bom emprego, se eu não tiver uma boa casa, eu não vou conseguir viver aqui, né? Vai ser difícil para mim. O custo de vida de Indaiatuba é muito alto. E o pedágio que realmente nos deixa bastante insatisfeito. Se você vai em São Paulo, você deixa aí uma boa quantia do seu salário, né? Se a pessoa que trabalha em São Paulo tem que se locomover todos os dias. 13,80, né? 13,80. Realmente então, isso deixa muito a desejar. Tem alguns pontos na nossa cidade que precisa ser melhorado. E a questão do pedágio é um. Doutor, eu quero que vamos abordar um assunto falado sobre trabalho, né? Você é formada em Direitos do Trabalho. Isso. Hoje em Indaiatuba existe um juiz para 260 mil habitantes, é verdade esse fato? É verdade, né? Recentemente ela foi ampliada, mas continua com um juiz só titular, que é a doutora Alzenir, e nós temos um juiz substituto, né, que geralmente é a doutora Salete. Hoje nós temos também 13 servidores só, tá? Eu trouxe muito dados. pouco. É muito pouco para tantos. Eu fiz um levantamento de quantidade de processo do ano passado, isso tudo fica disponível no site do TRT, da 15ª região, tá? E entre a fase de conhecimento, liquidação, execução e até o arquivo do processo, tiveram 8.036 processos, né? O tempo de duração, doutora, você dá entrada hoje em um processo, qual é o tempo de duração de tramitação desse processo? Eu puxei esses dados também, o tempo, aqui o prazo é uma média, tá? Porque, na verdade, não tem um prazo para o juiz, né, dar sentença. É um sorteio? Como funciona isso? Então, quando você lança o processo, se existe mais de uma vara, aí é sorteado para outras varas. Como a gente tem aqui 3 varas na vara civil, né? Na área civil, nós temos 3 varas. Então, o seu processo pode cair na primeira, na segunda ou na terceira. Mas no caso da vara trabalhista, não. Só tem uma vara, então só tem cai. que obedecer a fila. Exatamente, entra para o final da fila. Meu Deus. Então, aqui eu fiz mais ou menos uma média, ó, do ajuizamento da ação até o encerramento da instrução. São 176 dias. 176 dias. Exatamente. Daí,
180 são 5 meses, né? Ou 6 meses, mais ou menos aí. É bastante dia para aguardar E, na verdade, assim, esse encerramento da instrução, no caso, seria até a audiência, né? Que tem audiência que é a audiência de conciliação, instrução e julgamento, né? Você consegue fazer tudo num dia só, tá? Bacana. E aí também, isso no rito sumaríssimo, né? Nós, no processo do trabalho, nós temos 3 ritos, né? 3 procedimentos, que seria o sumaríssimo, o sumário e o ordinário. Cada um entra de acordo com o tipo de ação, tá? Eu não sei se... Eu acho que não entra... Vai ficar muito longo se eu começar a entrar e explicar cada processo. Tudo bem. Tá? Mas bacana, é muito interessante o pessoal saber qual é o tempo de tramitação aí desse processo. E sobre as 3 varas, doutora, o que a gente percebe é que demora muito. Quem pode dar uma força no sentido assim, não, eu vou lutar para que venha mais um juiz, para que essa vara possa multiplicar o número de juízes? Quem pode fazer isso? Então, esses dados que eu retirei, inclusive, foi numa correção ordinária, né? Essa correção ordinária é um tipo de fiscalização, né? E hoje nós temos a doutora Viviane Matavelli, que é a atual presidente da OAB, daqui de Indaiatuba, uma pessoa muito competente, que tem feito um trabalho extraordinário aqui na cidade, na Ordem dos Advogados, particular amiga, a gente joga vôlei junto, a gente tem um time de vôlei muito bacana. Mas ela estava presente, inclusive, nessa correção, então ela que faz essa fiscalização, eles também, ela pode fazer essa cobrança para solicitar mais uma vara, no caso, entendeu? Eu acredito que isso já foi feito, que isso é sempre pedido, mas não depende só da OAB, né? A OAB é uma entidade de classe. Depende de políticas públicas. Então, tem que liberar, o governo tem que liberar mais uma vara. Né? Bacana isso. Temos que cobrar dos nossos políticos que mande mais juízes, que cobre para que venha mais juízes para a cidade de Indaiatuba, porque a nossa cidade é bonita, é uma cidade boa para se morar, mas tem alguns pontos ainda que precisa ser retrabalhado, né, doutora? Ah, sim, com certeza. Né? Hoje, por exemplo, na Justiça do Trabalho, está durando, em média, são mais ou menos de 3 a 6 meses para marcar a audiência. Né? Então, é muito tempo, a pessoa está desempregada, está sem dinheiro, né? Já está quase acabando o seguro-desemprego e a audiência dela nem saiu ainda. E, infelizmente, depois da reforma de 2017, as coisas só pioraram. Exatamente. Eu trago aqui até uns dados referentes às reformas que tiveram, né? Que foram mudanças bem significativas na CLT. E o objetivo da reforma, né, assim como como foi dito pelo nosso governo, era para combater o desemprego e a crise econômica no país. Sim. Isso lá na época, em 2014, depois, né, que a gente teve uma crise em 2014, Sim. Aí em 2017 teve essa reforma trabalhista para combater o que tinha acontecido naquela época, né? Mudou várias coisas, né? Regras relativas à remuneração, plano de carreira, jornada de trabalho, né? E aí possibilitou também o famoso acordo, porque antes... Isso é bem-vindo, né? Exatamente. Antes a gente fazia escondidinho um acordo lá e devolvia os 40% por fora. Hoje já legalizou isso, você pode fazer o acordo, só que você não vai ficar mais com 40%, você vai ficar com 20%. Os outros 20% você não tem mais direito da indenização. E aí o que acontece? Você vai ter direito também a reaver 80% do FGTS, não mais os 100%, mas em compensação você não tem direito ao seguro-desemprego. No caso do acordo, isso tá? Dentro do acordo. Dentro do acordo. Se ele for mandado embora, Sim. tem todos os direitos normais, só se for feito o acordo. E aí, né, prever remuneração proporcional, férias, 13º, etc. Tudo isso ficou normal, tá? Mudou também o tempo de intervalo para almoço, intervalo antes da hora extra, plano de carreira, cargo, salário e funções, tá? Também tivemos uma outra reforma em 2019, né, referente ao registro de horários de entrada e saída do trabalho, que é o controle de ponto, né? Passa a ser obrigatório somente para empresas com mais de 20 empregados registrados. Antes eram só 10, agora são 20. Tá? Nós tivemos recentemente também uma outra reforma aqui em 2020, que é o contrato verde e amarelo, né, do nosso presidente. E aí, nesse modelo, quem ganhou foi as empresas, né? Foram as empresas que ganham determinadas isenções fiscais, né? Ao contratar os jovens trabalhadores. Porque, doutora, a carga tributária já era muito alta. Então, ajudou nossos empresários, né?
porque é quem gera emprego, é quem gera tudo, né? Tudo é através dos empresários, são eles que que geram emprego e que fazem a economia andar. Toninho, eu acho que a gente tem que ter uma balança, né? A justiça, ela tem uma balança, que é o peso. Então, nessa questão de econômica, de governo, de política, também tem que ter essa balança. Sim, tanto concordo. para os mais necessitados, quanto aqueles que têm um pouquinho mais de recurso, né? Um vai ajudando o outro e a gente vai seguindo juntos, né? Sim. Eu acredito muito nisso. Bom, e também teve uma outra reforma trabalhista referente à contribuição sindical, né? O sindicato, o sindicato, ele na verdade, ele não é mais obrigatório fazer a homologação do empregado. Agora é facultativo, né? O empregado que solicita, não, eu quero fazer a homologação no sindicato. Se o empregado não falar nada, a homologação é feita na empresa mesmo, no escritório de contabilidade, está tudo certo. Só que o sindicato é um órgão de fiscalização também. Sim. Ele vai olhar para ver se aquela rescisão está certa ou está errada, assim, entendeu? Então, onde vem acontecendo muito, né, questão... Marabaísmo, né, doutora? Mas e também tem a matéria da contribuição sindical também, né? Que antes era obrigatória, agora passou a ser facultativo também. É questão de muita discussão em ações judiciárias, né? Que o sindicato mesmo já entrou. Descontar um salário que já é pequeno, doutora, não era legal, né? Você concorda? Que não era legal? Se pagar aquilo que você não quer pagar, não é legal. E você não utiliza, né? Eu acho que tem que ser opção do empregado. Opção, exatamente. Com certeza. Não obrigatório. Olha, eu acho que referente à questão do trabalho... Eu acho que era só isso que eu tinha para trazer. Se você quiser entrar já no ponto da... Tudo bem. Doutora, vamos falar um ponto aqui. A base de tudo chama-se educação. Educação. Indaiatuba é uma cidade bonita, maravilhosa. O estudo é bom. Temos um orçamento gigantesco. Mas o que a gente nota aqui, comparando Indaiatuba com outras cidades, como Sobral e outras, se nós pegar o orçamento de Indaiatuba e o orçamento de Sobral, a gente vê que a diferença é grande. Por que essa distância um do outro, se lá tem um orçamento desse tamanho, Indaiatuba tem um orçamento desse tamanho, por quê? O que falta? É gestão? É gestão, né? Gestão pública, fazer a distribuição correta, né? Hoje a gente tem poucas escolas integrais, né? Eu moro no Jardim Morubim, é um bairro pequeno, né? Só que ele tem uma escola só e ela é municipal, ela é só para a fase de ensino fundamental, que fala, né? Agora, e aí ela é integral, ela vai do etapa 1, 2 até a 5ª série. Período integral, das 7 às 16 horas. Mas aí, depois que aquela criança sai da 5ª série, ela vai para onde? Vai estudar meio período, vai fazer o que depois desse, né? A gente fica... É complicado porque lá no Jardim Morumbi... Sim. Outros bairros também vão para lá. Inclusive, eu já ouvi casos de pessoas, por exemplo, na Morada do Sol, que pedem endereço emprestado para poder colocar o filho lá, porque a escola é integral, né? Então, falta... Que é muito bem-vindo essas escolas, não é, doutora? Não, a escola eu não tenho que reclamar. Sim. Eu, particularmente, meus filhos, todos eles estudam em escola pública, inclusive lá no Renata. O Enzo, assim, é de uma inteligência fora do normal, que ele aprendeu já no etapa 1 e 2, na época que ele estava na creche, né? Na época da creche, ele já saiu de lá escrevendo o nome e o ABC. Que bom, né? E contando até 30. Quando ele entrou no etapa 1, a professora ficou, assim, maravilhada, porque ele ia começar ainda a ser alfabetizado e ele já saiu. Né? Então, assim, nessa questão não tinha do que reclamar, porque eu vim de São Paulo, né, como eu disse, e lá as coisas é bem pior. A cidade é muito grande. É muito grande, é muita gente, então não tem como socorrer, né? Exatamente. Vamos chamar os nossos comercial. Venha conhecer a mais nova loja de antenas da cidade. Só aqui você encontra os melhores e mais modernos receptores de TVs. Temos controles, cabos, roteadores, suporte para TVs e mais. Trabalhamos também com películas 3D, carregadores e fones de ouvidos para seu celular. Venha nos fazer uma visita e peça já o seu teste 24 horas de canais, filmes e séries grátis, sem compromisso. E se surpreenda com as mais novas tecnologias online. Ou ainda, tire suas dúvidas através do nosso WhatsApp no 993 27 57
3753. Aberto de segunda a sexta, das 9 às 18 e sábados, das 9 às 14 horas. Do amigo Toninho ampliou e melhorou as nossas estruturas para melhor atender os clientes. Assistência técnica em geral, TV, monitores, som, DVD, games, PlayStation, Xbox, CPU, tablets, celulares, destravamos videogames, atualização de software, backup, venda de antenas parabólicas, Claro TV e Oi TV. Temos aparelhos de parabólicas em HD, temos kit de conversor digital pronta entrega, cabos, fios, baterias, controles remotos, pendrives, orçamento sem compromisso. Fazemos laudo técnico, já realizamos mais de 21 mil concertos. Fale com o amigo Toninho no telefone 3936-4081 ou no 3936-6574 ou ainda pelo WhatsApp 983175632, na Rua Silvio Candelo, 990, na antiga Rua 70, esquina com a 53, no Jardim Morada do Sol, ao lado do Posto da Mulher. Há mais de 14 anos, no mesmo endereço, Radar Eletrônica. Bom atendimento e qualidade você encontra aqui. Leve muito mais alegria para sua festa. Não deixe de contratar os serviços da BB Brinquedo. Festa de casamento, aniversário, qualquer tipo de evento em geral que você precise, entre em contato neste telefone 994761221. A BB Brinquedo apoia o programa Frente a Frente com Toninho. Sanitização para o combate do Covid-19. WhatsApp 19998660662. Contato Jânio Brandini Gonçalves. Lorena Ovos, ovos brancos, ovos vermelhados, ovos de codornas, queijos e doces de Minas Gerais, salames e biscoitos amanteigados. Disque entrega no 994104635. Aceitamos todos os cartões de créditos. Lorena Ovos. Doutora Emília, voltamos a falar sobre o assunto da escola do Morumbi. Bom, eu moro lá, meus filhos estudam lá, é uma escola muito boa, né? Não tenho queixa referente à escola, a diretora de lá é muito compreensiva, ajuda os alunos, tem ficado lá também algumas horas para atender algumas famílias que estão recebendo, acho que cesta básica, né? Pelo Bolsa Família, tem ligado para algumas famílias para saber se estão fazendo algum tipo de atividade, como que está se passando. Inclusive ela me ligou, perguntou se meus filhos estavam fazendo a lição, né? Que tem um programinha lá da prefeitura chamado Minha Lição, e aí você entra lá, tem etapa 1, etapa 2 e as séries, né? Você escolhe a série do seu filho e começa a fazer as atividades. Português, matemática, história, geografia. Então todo dia tem uma atividade diferente para você fazer. Doutora, quem não tem condições, quem não tem computador em casa, notebook, a escola está prestando o serviço de dar o material impresso? Está sim, então, justamente para isso que ela ligou, né? Ela perguntou se eu tinha condições de fazer. Eu falei, não, eu tenho meu celular, tenho meu computador, meus filhos conseguem fazer. Mas quem não tem, eles estão fazendo a impressão e fornecendo. Aí tem um dia para ir buscar certinho e a pessoa vai lá, busca, né? Estão fornecendo, sim. Eu recebi hoje uma matéria bem interessante sobre o levantamento que aponta que 61% das redes municipais não estão preparados para o ensino à distância. Quer dizer, que não prepararam seus professores para esse ensino à distância. Por isso a nossa educação não é tão boa, doutor? É por isso? A educação nossa não é boa por vários fatores, inclusive cultural, né? As pessoas têm um hábito diferente, né? E eu acredito que as crianças se espelham muito no que elas passam no dia a dia em casa. Elas não ficam 24 horas na escola, né? Então, em casa, isso influencia muito. Então, eu acredito que os pais também têm que ajudar na educação dos filhos, né? Não é só na escola. A escola é para ensinar o ABCD, né? Agora, educação, comportamento, a índole da pessoa, né, da criança, é construída dentro de casa, né? Isso é o berço, é a família. Exatamente, é a minha opinião. É que o MEC, ele já autorizou esse ano, até o final de dezembro, que é quando vai até o estado de calamidade que nós estamos vivendo no momento, o ensino à distância, no ensino superior, né? Enquanto nas redes municipais e estaduais vão ficar a cargo ainda do nosso governador, que a semana que vem ele já vai dar um parecer aí do que vai acontecer. Eu gostei, só um gancho aqui, doutora. O ensino à distância, eu acho que ele ajuda pessoas assim de uma certa idade, jovem igual eu, né? Estudar, porque é difícil a gente, quando chega uma certa idade, voltar para a sala de aula, dar sono, é cansativo, mas estudar em casa é bacana, você pega aquela apostila, vai lendo, eu acho que é muito bem-vindo
o estudo à distância? Olha, é complicado para quem não tem uma certa... Você tem que ter uma certa disciplina, né? De parar aquele horário, ligar seu computador e começar a estudar. Sem contar que às vezes não vai estar lá disponível um professor para te auxiliar. Então, nem tudo você vai conseguir entender. Então, eu acho que com certeza tem que ser para uma idade mais elevada, acima de 15 anos, 14 anos, que tem um certo discernimento melhor do que crianças, por exemplo, do ensino municipal, né? Já vai ficar bem mais complicado. Eu fiz um levantamento aqui também, na educação infantil nós temos 2.457 crianças. Isso eu tirei no site da própria prefeitura, né? Educação infantil 3.851, no ensino fundamental 12.000 estudantes, né? A rede pública do ensino conta com 55 unidades escolares, uma PAI, que é o Programa de Apoio à Educação Especial, uma escola ambiental, que é o Bosque do Saber, e 14 creches conveniadas. Inclusive, a que tem lá no Jardim Morumbi é conveniada também com a prefeitura. Inclusive, doutora, falando no Bosque do Saber, o Jardim Morada do Sol, que é o bairro que nós amamos, defendemos, lutando por esse bairro, tem uma área de preservação permanente que chama-se Floresta Parque. E nós temos, já fizemos abaixo-assinado, já pedimos aí auxílio ao promotor, temos lutado para que seja construído também no nosso bairro um Bosque do Saber, mas ainda não alcançamos. Estamos sempre lutando, inclusive o nosso prefeito vai vir aqui, terça-feira nós temos o Reinaldo Nogueira, que também vai vir aqui, e nós vamos cobrar, porque é muito bem-vindo o Bosque do Saber, ajuda muito. Não, com certeza. Eu estive já umas 2, 3 vezes com meus filhos, inclusive a escola faz direto excursão para lá, né? Lá tem uma área de plantio, onde eles aprendem a fazer a plantinha, colher, cuidar. Eu gostei muito, tem um mini teatro lá também, muito bacana. Eu acho que é muito bem-vindo, é uma ótima ideia, tomara que eles construam logo isso. Estamos cobrando e acreditamos que tudo aquilo que a gente pede, que a gente corre atrás, com certeza acontece. Doutora, vamos falar de um assunto bem interessante, que nos últimos dias tem sido falado, tem sido comentado, é o aplicativo de transporte. Existe uma regulamentação que já foi aprovada, né, pela Câmara dos Vereadores, inclusive já foi sancionada pelo prefeito, mas ela não está em prática ainda, a fiscalização. Primeiro pela atual situação que a gente está vivendo da pandemia, né? E segundo, porque a prefeitura não conseguiu ainda implantar a plataforma, né, para fazer essa fiscalização e para ter um acesso junto com as empresas de aplicativo. Porque essas empresas, elas têm que mandar a informação para a prefeitura, então você tem que ter um link para isso. E a prefeitura, ela está criando essa plataforma para fazer esse link. Está em construção ainda. Está em construção. Então, existe já a regulamentação, já foi aprovado, já era para estar sendo fiscalizado, mas só não foi ainda porque não tem a plataforma e nós estamos vivendo um estado de pandemia devido ao coronavírus. Doutora, você tem os dados do coronavírus? O coronavírus, essa pandemia assustadora que trouxe realmente um caos, não só para o Brasil e para a nossa cidade, mas para o mundo inteiro. Você tem dado sobre a cidade de Indaiatuba? Quais são os dados que você tem? Eu trouxe sim um informativo, né, epidemiológico daqui mesmo da cidade. Eu tirei do site da prefeitura, então são dados, né, oficiais. Hoje à tarde, quando eu tirei, tinha 5.030 casos notificados em Indaiatuba. Agora, confirmados, eram 760. Agora à noite, eu já recebi um novo informativo dizendo que são 840 casos, que à tarde tinham 46 mortes, e hoje já tem 48 mortes.
Então, assim, o número vem crescendo muito rápido, infelizmente a gente nem entrou no pico ainda da doença, conforme as informações do governador e da OMS, então eu acho que a gente ainda precisa se cuidar, é claro que a gente precisa trabalhar, então se a gente vai sair, vamos usar a máscara, vamos lavar as mãos, vamos se cuidar, se prevenir, porque... O distanciamento social é muito importante, não é, doutora? É importante, claro. Inclusive, nós estamos aqui uma distância boa, né, doutora? Tá, não espirra em mim que eu não espirro em você. Tem que descontrair, né? A gente não pode levar tão a sério, que senão a gente vai ficar louco, não é verdade, Toninho? Sim. Tem que levar as coisas a sério, mas com aquele tonzinho de brincadeira. Mas eu acho que é isso mesmo, então o número vem aumentando e a gente precisa se cuidar. Interessante. Doutora, eu quero que você dê as suas considerações finais, foi muito bem-vinda, obrigado por essa participação, é uma honra para nós. O programa Frente a Frente está aqui à sua disposição, sempre que quiser comentar alguma coisa, nós estamos aqui para recebê-la. Eu que agradeço, Toninho, você e toda a sua equipe, né? Foi uma honra para mim ter sido convidada para comentar um pouquinho do que vem acontecendo aqui na cidade. Eu acho isso muito importante. Eu não sei se você sabe, hoje eu estou presidente do PDT de Indaiatuba, né? Do diretório municipal, é provisório ainda, mas com fé vai se tornar definitivo. Que bom, né? Nós montamos uma chapa de candidatos a vereador, não temos um candidato a prefeito, mas nós temos a chapa e nós vamos lançar. Que bom, tá né? Bom? Que bom. Boa sorte, viu, doutora? Amém, obrigada. Nós queremos agradecer você, ouvinte, por essa participação, por estar ligadinho aí no Frente a Frente com o Toninho, Indaiatuba em Destaque. Clique lá, dê seu link e um abraço. Obrigada.